Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo. Eu te acolho mais uma vez em nosso programa Te Orienta, com as mais retas intenções de que o seu coração neste momento esteja aberto para receber as graças do alto. É um grande desafio quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, principalmente para aqueles que a gente nem sabe como estão os seus corações. Nós que estávamos tão acostumados a falarmos pessoalmente, diretamente, olhando nos olhos, e a maioria das pessoas ali na igreja ou nos grupos de orações já nos conheciam. E agora o desafio de olhar para uma câmera, confiando plenamente que Deus é e será sempre aquele que conduzirá as nossas palavras. E esta é acolhida neste momento para você, meu irmão. Que o seu coração se dilate, que o seu coração faça a experiência de ser alcançado por Deus e alcançado por Deus alcançar sua vontade. Cada passo é uma resposta a todo que não perde a fé. Há tanto mar para dar as costas e nada é o que me resta ter. Eu sei que nada disso é possível a quem desistiu de crer. Além do que eu enxergo, há um lugar que nem sonhos ousei ver. Há lugar para quem esperar em ti, há um chão para todo que crê. Caminhar é ver o que está por vir, é realizar teu querer. Sem saber o que me espera, deixei de lado o que já fiz. Sem pensar no meu cansaço, eu continuo sem dormir. Bem sei que caminhar sem trajetória foi o risco que eu assumi. Viver um dia após o outro é tudo que eu preciso pra te encontrar. Há lugar pra quem esperar em ti, há um chão pra todo que crer. Caminhar é ver o que está por vir, é realizar teu querer. É tão belo quando a gente assume que há um chão para aquele que crê. Nós não estamos pisando sobre algo simplesmente ou meramente desconhecido, sem estrutura, sem força. Quando nós dizemos que cremos, primeiramente nós estamos falando de uma experiência que nós fizemos. Uma experiência, acima de tudo, concreta. Não é uma experiência da ilusão dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos anseios. Mas estamos falando que nós somos alcançados. Num dado momento de nossa vida, os nossos olhos se abriram e nós podemos
enxergar a Deus. Enxergar a Deus pela fé. Eu quero falar com você hoje sobre sinceridade. O que é essa tal sinceridade que a humanidade tanto procura, que os homens tanto comentam, que muitas e muitas vezes é motivo de elogio, né? Eu gosto de você porque você é uma pessoa sincera, porque você é uma pessoa verdadeira. E onde é que encaixa, será, a sinceridade nessa gama de episódios que nós estamos fazendo a experiência com Te Orienta? Onde se encaixa a sinceridade? Eu quero fazer um tour com você, né? Um caminho para que aos poucos vá caindo as escamas dos meus olhos e dos seus, para perceber que essa trajetória que nós estamos realizando e concluindo já para começar uma outra série, não é simplesmente uma trajetória ou sem trajetória, mas é estando confiando em Deus. Todos os temas foram escolhidos por mim já há um tempo, através de oração e de leitura, mas não foi algo simplesmente premeditado. Eu vou fazer assim porque eu quero alcançar assim, não. Foi simplesmente um ato de vontade. Eu preciso realizar, eu preciso me colocar à disposição. Então agora nós estamos falando da sinceridade. E por que a sinceridade é tão importante já na altura de tantos episódios que nós acompanhamos? Porque é preciso que nós percebamos que aos poucos, quando nós falávamos de profundidade e extensão, quando nós falávamos do orgulho como esse placar dos vaidosos, esse placar celestial, e depois nós adentrávamos no falso eu, desvendando o falso eu, continuávamos dizendo sobre esse orgulho espiritual que gera em nós uma falsa identidade, uma falsa ideia de nós mesmos. Também experimentávamos a experiência de deixarmos-nos tocar pelo sagrado. Depois nós redescobrimos o nosso coração, ou estamos redescobrindo o nosso coração, e aí entrávamos na coragem de ser nós mesmos, dando continuidade com o processo do filho perdido, do filho que talvez fosse todo aquele centro da experiência que nós fazíamos, uma forma de materializar todo aquele contexto que eu trazia espiritualmente falando. Depois falávamos sobre a pura intenção. E nos últimos episódios, sobre a solidão interior, o ser e o agir, e agora a sinceridade. Se você for olhar bem, nós estamos num processo ascendente de crescimento. E já ficou muito claro que nós estamos caminhando em direção a uma meditação sobre o amor. É nítido, é claro. Se você reassistir todos os outros episódios, você vai perceber que nós estamos caminhando para falarmos do amor. Mas se nós fizermos o caminho contrário, né, nós estamos caminhando em ascendência para fazer a experiência do amor, não como fruto dos nossos esforços, mas como resposta desse amor que vem a nós, desse amor que nos chama à sinceridade, desse amor que nos chama à liberdade, desse amor que nos chama à consciência, olha só, desse amor que nos chama à simples, pura e reta intenção, desse amor que nos chama a ter a consciência de que tudo que é do Pai também é nosso e nós não precisamos condenar o nosso irmão, desse amor que nos convoca a uma experiência de ter a coragem de sermos nós mesmos, e assim vai descendo, né? Olha só que maravilha. Porque falar da verdade, meu irmão, que é a sinceridade, é aquilo que nos torna reais. Então eu posso dizer claramente que o desejo do meu coração é te ajudar a ser uma pessoa real. Padre, mas eu sou real. Você está me chamando de cínico, de falso, de duas caras? Não. Eu estou apenas dizendo que há sofrimentos em nós que nos dividem. E todo homem dividido não chega a ser uma pessoa. Uma pessoa é uma pessoa integrada, uma pessoa total. E nós não podemos conhecer a verdade sem nos conformarmos a ela. Se eu não me conformo à verdade, e aqui você vai entender justamente há um paralelo do amor, ninguém ama aquilo que não conhece, então eu não posso me conformar à verdade sem conhecê-la, e eu não posso conhecer a verdade
sem me conformar a ela. Eu não posso dizer que amo a Deus e permanecer distante, permanecer alheio, porque a sinceridade é aquilo que protege a verdade. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso, mas a sinceridade é aquilo que protege a verdade. É uma qualidade atraente que eu já falava no começo, né? Eu gosto de você porque você é uma pessoa sincera, uma pessoa que demonstra clareza. Então, na luta por essa sinceridade que a gente confunde muitas vezes com personalidade forte, que na verdade é uma grande má educação, né? Que a gente vai confundindo uma pessoa mal educada com uma pessoa sincera, não tem nada a ver, não é disso. Porque esse tipo de gente, esse tipo de pessoa que vê a sinceridade como uma grosseria, ele vai defender o que ele pensa até se tornar uma pessoa injusta. A coragem tem um limite, então eu sou corajoso até certo ponto, e por isso eu preciso engendrar a minha coragem com a humildade, para saber a hora que eu preciso recuar. Porque uma pessoa corajosa demais se torna temerária. Uma pessoa que não tem medo demais, não tem medo nenhum, tem coragem demais, ela é perigosa. Porque ela é capaz de fazer tudo. Então a sinceridade é aquilo que protege a verdade. Que protege a verdade. Olhemos para Pilatos. Qual é a pergunta que Pilatos faz a Jesus, né? O que é a verdade? Na verdade, Pilatos é um cético. E ele não está interessado na resposta de Jesus. Pilatos não esperava uma resposta. Porque ele não acreditava nela. Olha que coisa mais complicada. Pilatos não acredita na verdade, mas pergunta sobre ela e ao mesmo tempo ele se engendra nesse jogo de mentiras. Porque se ele não acredita na verdade, sequer o que ele está fazendo com Jesus pode ser justo, pode ser certo, pode ser correto. Fazer a experiência, né, da verdade é justamente perceber que nas coisas a verdade é a sua realidade, né? Nas coisas a verdade é a sua realidade. Eu olho esse notebook, essa mesa, a Bíblia, a luminária, né? O violão. Nas coisas, a verdade é a realidade. Eu sei que elas existem, estão ali. Essa câmera que nos filma, essas luzes que nos iluminam, nelas é a sua realidade. Em nossa mente é a nossa conformidade. Então, na minha mente, a verdade é a minha capacidade de me conformar. E aí entra o nosso drama, das nossas mentiras, das nossas dificuldades, dos nossos engodos. Quando a gente não consegue viver de dentro para fora, a gente vai querendo, né, vestir uma máscara, vestindo uma capa, né, uma situação e sentimentos que não são nossos. E a gente não consegue mentir para a gente mesmo. Então nós sofreremos. Sofreremos. Então, na nossa mente, a verdade é a conformidade com as coisas conhecidas. Eu não posso simplesmente ir de encontro a essa mesa, a esse sofá, porque eu sei que há uma barreira. Eu preciso conformar minha mente que na realidade há um obstáculo ali na frente. Eu preciso perceber os meus limites. Nas minhas palavras, a verdade está naquilo que eu penso. Nas suas palavras, a verdade deve estar naquilo que você pensa. E na nossa vida, que é o que nós estamos dizendo, é aquilo que nós fazemos e aquilo que nós somos. Então, essas são as leis do nosso ser. E essas leis do nosso ser, quando elas são corrompidas, ela corrompe em nós uma realidade muito necessária, que é a realidade da vontade. Bem-aventurados os homens, né, de boa vontade, né, paz na terra aos homens de boa vontade. Por quê? Porque a vontade é justamente aquilo que também vai colocar em prática a nossa capacidade de sermos sinceros, íntegros. Se nós lermos em Mateus 6:22, nós vamos ver Jesus falar assim: o olho é a lâmpada do corpo. A lâmpada do corpo é o olho. Portanto, se teu olho estiver são, todo o teu corpo ficará iluminado. Mas se teu olho estiver doente, todo o teu corpo ficará escuro. Pois se a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão as trevas?
Olha o que Jesus vem dizer, né? Da nossa capacidade, ou da capacidade dos discípulos se conformarem, de abraçarem essa luz e de reproduzirem essa luz através da sua vontade. Uma vontade não somente invencível, mas uma vontade pobre, uma vontade que não se permite corromper. E dentro desse processo nós podemos meditar sobre 3 palavras, né? A veracidade, a sinceridade, que é o tema do nosso programa, e a fidelidade. São palavras muito próximas, mas a veracidade, ela vai ser sempre fiel a nós mesmos, a Deus e à realidade ambiente. Então, uma pessoa veraz, né, de veracidade, ela é sempre fiel a Deus, a nós, então eu sou fiel a Deus, a mim e à realidade ambiente. A sinceridade, ela é fiel à verdade, né? É aquilo que protege a verdade, como eu dizia. Então a sinceridade, ela é fiel à verdade. E a fidelidade, ela é veraz nas promessas e resoluções. Então a fidelidade é justamente o que vai, digamos, modelar a minha vontade. E talvez esteja aqui, melhor dizendo, a nossa enfermidade. Como anda a nossa vontade? Eu não estou falando de desejos, eu não estou falando de sentimentos, eu estou falando de vontade. De um projeto justo, de um projeto moral, de um projeto ético, de um projeto santo, de um projeto firme que você estipula, que você, né, determina, e você precisa e vai passar por muitos obstáculos para chegar até ele. Então você, no seu coração, você tem uma vontade construída, erigida, e você vai precisar vencer a si mesmo, aos obstáculos, para chegar a isso. E como é que nós podemos chegar a isso? Justamente entendendo que a sinceridade é a vida da inteligência. A sinceridade é o que dá vida à inteligência. Porque ninguém pode ser inteligente e mentiroso ao mesmo tempo. Porque ele sabe que está se destruindo. Por isso que geralmente, os grandes problemas que nós enfrentamos de corrupção, quando nós temos uma sexualidade, uma afetividade corrompida, quando nós temos o caráter corrompido, o que nós tentamos fazer? Nós tentamos modelar, nós tentamos conformar as coisas a nós. E aí você pode olhar várias realidades, várias pessoas, várias circunstâncias, né? Onde aquele que está errado, porque sabe que está errado, o que ele tenta fazer? Ele tenta mudar a opinião do outro, mudar o olhar do outro, tenta aprisionar o outro naquilo que ele pensa. Nós vamos ver vários problemas de personalidade, distúrbios, desvios de personalidade nesse aspecto. Porque a pessoa não suporta, nesse contexto, estar errada sozinha. Ela quer trazer alguém. Então, a inteligência morre. A capacidade de leitura interior, a capacidade de ler os acontecimentos na sua vida, a capacidade de construir a sua história através de uma realidade honesta, íntegra, transparente, ela rui com a mentira. Porque se eu não vejo o que eu faço, como a vontade fará bom uso da minha liberdade? Olha que interessante. Se eu não vejo o que eu faço, e vejo no sentido de olhar, perceber e reconhecer, e eu posso usar esse vejo o que eu faço como também o sentido da gratidão. Se eu não tenho gratidão por aquilo que eu faço, foi feito na minha vida, como é que a minha vontade fará bom uso da minha liberdade? E aos poucos, talvez você já tenha percebido que todos esses temas estão interligados, justamente para que a gente vá lançando luzes. Essa luz que Jesus vem trazer. Luz para olhar, para contemplar, para perceber, para corrigir. Porque se tem uma coisa que a graça não faz em mim e em você, e talvez nós estejamos nos enganando, é justamente a graça não corrige de repente, de imediato, mas ela nos dá os meios. A graça de Deus, quando alcançou a vida do Romário, quando alcançou a vida do Victor, quando alcançou a minha vida e a sua vida, ela não corrigiu tudo de uma vez. Ela te deu o quê? Uma vontade firme. Se não te deu uma vontade firme, então ainda não é graça de Deus.
E não sou eu quem vai determinar se é vontade de Deus ou não, né? É você quem vai olhar para você e perceber, será que eu fui encontrado por Deus? Não que eu fui encontrado por Deus, será que eu permiti que Deus me encontrasse? Porque Deus vinha ao nosso encontro constantemente. Mas será que eu deixei que Deus me encontrasse a ponto de eu perceber os meios para corrigir aquilo que em mim foi corrompido? Porque se há algo muito importante para mim e para você, é o seguinte: o sincero vai ser sempre aquele que sabe que pode ser insincero. Uma pessoa sincera, ela sabe que pode errar. Eu dizia anteriormente, que os erros não são, né, a menor parte em nós, eles são parte de nós. Então, eu sendo sincero, eu sei que eu posso pecar, eu sei que eu posso ferir os meus irmãos, eu sei que eu posso trair os meus irmãos, eu sei que eu posso magoá-los. Então, o que eu vou fazer? Eu vou firmar a minha vontade no bem, eu vou firmar a minha atenção nas virtudes para que não aconteça. E se acontecer, que eu tenha consciência que eu preciso pedir perdão, me retratar. Então, é preciso que haja uma vontade invencível para que eu não me deixe levar pelas mentiras que eu mesmo conto a mim. E aí vem uma pergunta, faz tempo que eu não faço pergunta para vocês, né? Faz tempo que eu não faço, né? Para onde você leva a pergunta que te incomoda? Para onde eu levo a pergunta que me incomoda? Na maioria das vezes, eu levo para um lugar de escuridão porque eu quero fugir. Eu nego, eu titubeio, eu tento redarguir. Para onde eu levo a pergunta que me incomoda? Existe uma pergunta que te incomoda. Existe uma realidade dentro do seu coração e do meu coração que nos incomoda. Existem realidades que talvez nós tenhamos descoberto na nossa infância, ou há pouco tempo, ou numa situação do trabalho, ou numa realidade da igreja, ou no namoro, no casamento. Eu descobri uma ferida, e pode ser essa pergunta que me incomoda. Para onde eu a levo? Se eu não a levar para a luz, ela vai continuar me incomodando, e não somente me incomodando, eu vou continuar lutando contra ela. Porque se tem algo que a sinceridade me leva, é justamente a abrir os braços, porque é impossível conhecer a verdade e cruzar os braços. Vitor, o dia que você conheceu Deus, não vou dizer se você conheceu Deus, mas o dia que você conheceu Deus, não precisa responder não, tá? Com certeza, se é a verdade, essa experiência com Deus te fez descruzar os braços, fazer algo. Não existe conhecimento da verdade e permanecer assim. Por exemplo, eu sei que alguém vai matar alguém, eu sei que alguém vai ferir alguém, eu sei que alguém está roubando alguém, e às vezes deixar que o medo me vença. Então alguma coisa está em conflito ainda dentro de mim que eu preciso corrigir, que eu preciso buscar a luz para que eu me torne uma pessoa justa. Porque não é não querer o mal para mim, é ser uma pessoa sincera, é não querer o mal para as pessoas. E se eu estiver presente, eu preciso também defendê-las, ainda que eu seja posto em risco. E eu não estou falando de coisas fáceis, simples, eu não estou falando de heroísmo, eu estou falando de caráter. Sinceridade uma pessoa sincera é uma pessoa de caráter. Que luta! Então, se eu conhecia a verdade em todos os aspectos da minha vida, se eu conhecia a verdade no meu casamento, se eu conhecia uma verdade no meu namoro, sobre mim ou sobre o outro, se eu conhecia uma verdade na minha fé, se eu conhecia uma verdade na minha paróquia, né? Se eu conhecia uma verdade na minha família, se eu conhecia uma verdade no meu trabalho e eu permaneci de braços cruzados, pense bem, essa verdade ainda não está conformada a mim e eu não me conformei a ela a ponto de lutar por ela, porque na verdade o que eu defendo não é verdade, o que eu estou defendendo é a minha autoestima. Então, quando nós percebemos essa briga toda que nós temos nas redes sociais sobre bons costumes, sobre família, sobre defender a fé, sobre defender Jesus Cristo, e o Papa disse sabiamente que Deus não precisa ser defendido, na verdade essas pessoas não estão defendendo a Deus, estão defendendo a sua autoestima. E é um grande risco que nós corremos, de passar a vida toda falando de Deus, mas defendendo a nossa autoestima. Porque eu não posso correr o risco de deixar de crer. Eu não posso correr o risco. E aí eu deixo de ter vida, né? A minha inteligência perde a vida. Porque eu começo a ser alimentado pelos medos.
eu começo a me degenerar, a me adaptar. Então você percebe algo que é mal em você, que te corrompe, que te fere. Se você não corrige, ela te deforma. Ou não? Você vai dizer assim, não, mas todo mundo é assim. Você vê uma criança, já vi várias, uma criança que tem dificuldades com seus limites, e não é culpa dela, né? Porque ela é educada pelos outros. Ou então talvez seja uma enfermidade e precisa ser tratada, mas não é culpa dela. E aí, essa criança, ela desafia você, né? Ela pega um pintinho, já vi, né? Pega aquele pintinho lá e espreme na mão e você brigando. Essa pessoa vai ter dificuldades. Por que vai ter dificuldade? Porque ela não vai se conformar à verdade dos seus limites. O prazer dela é criar mal, fazer mal aos outros. E ao mesmo tempo, a si mesmo. Por que nós nos irritamos com o que cremos? E aí uma coisa muito atual também. Por que eu me irrito com o que eu creio? Porque a gente anda brigando tanto, vociferando tanto, Deus, né? Eu sou filho de Deus, né? Cheguei primeiro, né? Eu falo primeiro, eu sou profeta. Porque a gente não defende Deus. A gente defende o que nós construímos de Deus. A nossa sociedade hoje não defende os bons costumes. A nossa sociedade hoje não defende a honestidade. A nossa sociedade hoje não defende a lisura, a justiça. A nossa sociedade defende a sua autoestima. O desejo de estar bem em todas as fotos. O melhor filtro. A melhor capa. A melhor máscara. A melhor maquiagem. E para muitos leva um tempo perceber que maquiagens não embelezam almas. Demora muito para a gente entender isso. Mas é o convite que eu te faço hoje. Por que eu me irrito com o que eu creio? Por que a minha verdade não me faz descruzar os braços? Por que eu permito que o que eu creio me degenere ao invés de me tornar uma pessoa melhor para os outros? Porque no fundo eu estou tentando defender somente o que eu penso. Eu não me conformei à verdade. Porque a verdade é algo a ser servido e não algo a ser dominado. Eu não estou aqui para dominar a verdade. Porque no fundo, a sinceridade é um problema de amor. E quando eu começo a mentir, fingir, me degenerar, no fundo é que eu estou demonstrando a minha insatisfação em não ser desejado. Em achar que não sou desejado, em não descobrir esse amor, porque no fundo, é porque eu não me percebi amado, não me percebi amado, não me percebi parte de um plano maior do que eu. Quando falta sinceridade é porque falta amor. E eu gostaria de te convidar mais uma vez, para onde você leva a pergunta que te incomoda? É preciso que nós tenhamos a coragem de cavar com sinceridade em nós. Mais uma vez eu vou dizer sobre Jesus, né? Senhor, eu preguei no teu nome, mas Senhor, eu dei um prato de comida. Senhor, na pandemia eu distribuí um monte de cesta básica. Senhor, na pandemia eu dei um monte de máscara. Senhor, na pandemia eu distribuí muitas coisas, eu fiz caridade e tal. E Jesus vai falar assim, espero que não fale para você, mas vai falar para muitos. Afastai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Quando a gente vive em função do nosso egoísmo, de não buscar a sinceridade da integridade, quando a gente para na autoestima, somente na autoestima, a gente se torna uma pessoa egoísta. Uma pessoa egoísta não se torna uma pessoa nunca, ela vai ser sempre um indivíduo desintegrado, distante, principalmente de si mesmo. Porque construiu a vida sobre uma base falsa. Jesus fala também sobre a casa construída sobre a rocha. Construir a casa sobre a rocha é construir a minha vida sobre essa verdade de que eu sou amado, de que você é amado. Mas não é somente me sentir amado como um sentido de sentimentalismo das emoções, de perceber que essa verdade que eu me conformo a ela
e aqui eu estou falando para os cristãos, né, principalmente para os cristãos, mas a verdade que você acredita é que você precisa se conformar a ela. Porque no fundo, meu irmão, o homem é exatamente como ele reza. E o homem se torna a imagem do Deus que ele adora. E se eu perguntasse para você, qual é o Deus que você adora? Quando nós vimos nas redes sociais, na televisão, nos nossos telejornais, quantas pessoas dizendo adorar a Deus e em nome de Deus fazendo atrocidades. O homem se torna a imagem do Deus que ele adora. Se ele adora um Deus tirano, é tirania que vai alimentá-lo. Se ele adora um Deus egoísta, ele vai se tornar egoísta. Mas não é o Deus da vida, o Deus de Isaac, Abraão, Jacó. Não é esse. Porque o Deus que eu creio, que é o Deus da paz, ele jamais é glorificado pela violência dos homens. O Deus que eu creio, o Deus da paz, ele não é glorificado pelo homem violento. Porque se há algo que a sinceridade traz para mim e para você, é justamente qualidade ou uma qualidade da verdadeira oração. É a prova certa da minha fé, a minha capacidade de orar. Quando eu rezo, eu estou provando que tenho fé. Quando eu rezo, eu me relaciono, eu entro na verdade daquele que eu amo. Quando eu rezo, eu entro na presença daquele que me habita. Quando eu rezo, eu me desvelo das minhas defesas, eu me desprendo das minhas defesas. Deveria, pelo menos, né? Eu me desprendo das minhas defesas. Quando eu rezo, eu entro em comunhão. Então, a própria sinceridade nos põe em contato instantâneo com Deus de toda a verdade. A própria sinceridade me põe em contato instantâneo. Gente, entende isso? Entende? Processo de instantâneo. Quick, né? Aquele quick de morango ali. Quick, instantâneo. Não é amanhã. Se a graça, ela não corrige de imediato, porque precisa da minha boa vontade para corrigir as coisas, os meios, usar os meios que a graça me dá, a oração, ela me coloca em contato instantâneo com Deus a verdade. E então eu posso me conformar a Ele. Eis o meu convite para você. Neste momento. E mais uma vez eu digo, eu não sei como está o seu coração, quais são as suas intenções, quais são as suas esperanças ou desesperanças. E sinceramente eu nem preciso saber, porque Deus sabe. Mas queira olhar com sinceridade para você. Queira se tornar uma pessoa real e não irreal. Queira sair da frente do espelho e admirar o seu reflexo somente e se confundindo com a sua sombra. A verdade é aquilo que me torna uma pessoa real. Falar a verdade me torna uma pessoa real, porque quando eu nego as minhas fragilidades, quando eu nego aquilo que eu fiz, eu estou mentindo para as pessoas e tentando mentir para mim mesmo, mas eu sei o que eu fiz, então eu me torno uma pessoa irreal. E lá atrás eu falava sobre a experiência das 10 virgens, né? Das 5 prudentes, 5 imprudentes, que na verdade as duas realidades ali são bem complicadas, né? A dizer da sociedade, metade da sociedade está dormindo e metade da sociedade está morta. E aquela que está morta ainda é menos irreal do que a que está dormindo. Porque a que está dormindo está se iludindo e tentando iludir os outros. Dê qualidade à sua oração neste momento. Assim que terminar o programa, assista de novo. Anote os pontos mais importantes para você. Aquilo que talvez tenha despertado uma reação em você. Aquilo que tenha lançado luz sobre o seu coração. Sobre aquilo que você esconde, sobre aquilo que você teme de você mesmo. Sobre a dificuldade de você se relacionar consigo e tentar criar personagens para agradar as pessoas e viver uma vida desagradável para si.
e desagradável para Deus. Que a minha oração neste momento alcance o seu coração, meu filho, minha filha, você adolescente que pensa em pôr fim à sua vida porque não vê sentido, você mãe que não aguenta mais se sentir uma pessoa invisível em casa, você pai que apenas se vê como a rei de família, parece que as pessoas não se importam com você, somente com aquilo que você tem para oferecer. Saiba que você não é um desajustado. Você não é alguém que foi lançado à própria sorte. Você tem alguém que te ama. Então abrace a sua verdade neste momento. Quando você abraça a sua realidade, quando você abraça a sua verdade, é Deus quem te abraça. Porque a própria sinceridade te põe em contato instantâneo com Deus de toda a verdade. E que a verdade te visite neste momento. E que a verdade te visite neste instante. Que a verdade te visite e te convença de que você não precisa se esconder, nem de si mesmo, nem de mais ninguém. Viver um dia após o outro é tudo que eu preciso para te encontrar. Há lugar para quem esperar por ti, há um chão para todo que crê. Caminhar é ver o que está por vir, é realizar teu querer. Há lugar para quem esperar em ti, há um chão para todo que crê. Caminhar é ver o que está por vir, é realizar teu querer. Que Deus da paz te visite. Que Deus da paz, que perscruta e sonda os corações, te abrace neste momento crucial de sua vida, onde você se encontra consigo mesmo e assim com o nosso Senhor Jesus Cristo. Deus te abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.